Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Antes de começar o vídeo de hoje, queria fazer uma referência ao comportamento de espectadores, ouvintes, leitores, ao longo de 31 anos de atividade jornalística, na imprensa falada, na imprensa escrita e na televisão. O que eu mais me acostumei foi enfrentar o radicalismo das pessoas que, não concordando com a nossa opinião, passam a nos agredir com palavras de baixo calão. Mas eu deixo esse tipo de palavra para quem utiliza, porque eu acho que o que você diz fala especificamente tudo sobre você. E aqui no canal nós procuramos manter uma postura de altivez, de independência, para analisar todos os fatos. Esse é o grande objetivo. É jornalismo e liberdade de expressão, que é o que não tem no Brasil, que é o que não tem principalmente no Nordeste e no estado do Piauí. Mas o vídeo de hoje eu trato sobre uma questão interessante demais, porque faz jus ao momento que nós estamos vivendo de muita dificuldade, em que o governo federal caminha numa direção e os governos estaduais caminham numa direção completamente adversa. Isso vem acontecendo praticamente desde o começo do atual governo do presidente Bolsonaro. Os governadores não respeitam o presidente Bolsonaro, os governadores não seguem a sua orientação, a sua liderança, e isso termina criando um vácuo muito grande nas relações institucionais do Brasil, porque o governo federal se transforma apenas num repassador de verbas, num gerente de folha de pagamento, e os governadores estaduais, os prefeitos municipais e o Supremo Tribunal Federal é que termina exercendo a função governamental. E isso não é o correto dentro do sistema político-administrativo do nosso país. Nós somos um país, uma república federativa. Claro que os estados têm a sua autonomia, mas não faz sentido. Eu recebi, inclusive, um WhatsApp de um amigo, advogado, Aloysio Martins, do município de Altos, onde a gente estava conversando sobre exatamente essa miscelânea em que o Brasil se transformou. Cada prefeito, cada governador faz um decreto diferente. É evidente que existe a autonomia, mas é preciso verificar o que é que está sendo orientado pelo governo federal, que afinal de contas é de onde sai o dinheiro, é que paga, que banca as despesas. O dinheiro do povo é recolhido através dos impostos, principalmente pelo governo federal, e na sequência repassado para os estados e para os municípios. É diferente demais daquilo que está sendo praticado pelos senhores governadores e pelos senhores prefeitos. Cada um faz um decreto, cada um faz do jeito que quer, e o que é pior, eles não fiscalizam os seus próprios decretos, e a grande maioria deles sequer cumpre os seus próprios decretos de isolamento social. Alguns já estão falando inclusive em lockdown, que é o fechamento total. É um termo que veio lá do estrangeiro e que está sendo muito utilizado agora por conta dessa pandemia, essa história aí de lockdown. Mas se eles não cumprem nem o isolamento social, como é que se vai cumprir o lockdown? Basta chegar numa cidade dessas do interior, de qualquer lugar do país, que você vai ver que as pessoas não estão em isolamento absolutamente, e que os municípios e estados não estão cumprindo a sua obrigação primais a partir do decreto que eles próprios estabeleceram, que é de fiscalizar o cumprimento do seu próprio decreto. E tome o presidente enviar dinheiro sem ter autonomia nenhuma sequer de apresentar uma sugestão, porque nesse caso em que o presidente Bolsonaro defende o isolamento vertical, é muito interessante se o Brasil tivesse seguido todos os protocolos de autoproteção, das pessoas se protegerem, com aquele distanciamento de 2 metros, com a utilização de máscaras, com os equipamentos todos de proteção, inclusive a utilização do álcool em gel, fazer a higienização permanente das mãos e dos braços e tal. Quer dizer, se tudo isso tivesse sido adotado, se a população tivesse seguido essa medida do isolamento vertical, a partir das médias e pequenas cidades, não teríamos esse problema gravíssimo que vamos ter agora quando acabar o isolamento, quando acabar a quarentena. Ninguém sabe nem quando é que vai acabar, já tem gente falando em agosto, outros que são mais pessimistas falam no mês de setembro. É muito complicado. Mas eu queria encerrar o nosso vídeo de hoje com uma notícia interessante que eu separei aqui para vocês. Estou usando aqui a anotação porque
de fato, é uma informação que tem alguns detalhes, tá? Permita aqui fazer aqui a leitura para transmitir para vocês corretamente. É uma notícia boa que vem do estado do Piauí para o Brasil inteiro, que é a utilização do protocolo, o mesmo protocolo que foi utilizado pelos espanhóis no tratamento da pandemia, que é a utilização de corticoides, principalmente da hidroxicloroquina. E, de acordo com o diretor médico do Hospital Tibério Nunes de Floriano, o médico Justino Moreira, o uso desses corticoides com base na cloroquina e na aplicação de anti-inflamatórios diretamente na veia dos pacientes está gerando resultados extremamente positivos, ao ponto de reduzir praticamente a zero o número de casos em Floriano e inclusive o número de internações por conta do Covid-19. Isso foi um protocolo aplicado na Espanha, que foi trazido aqui para o estado do Piauí, lá para Floriano, e que vem sendo usado com muito êxito, ao ponto de que as internações e até mesmo a mortalidade caíram sensivelmente. Para que se tenha ideia, a mortalidade na Espanha caiu de 20% para 2% com a utilização dessa nova sistemática. Então é uma excelente notícia, diretamente de Floriano, no estado do Piauí, para o Brasil. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.